Só pediu para alguém para fazer a transmissão dessa live. Ok. Você mesmo. Não, você pode estar ocupado. Dá no grau. Não vai dar jeito. Testando o som. Tá certo. Sim, já temos no palco que aposamos o professor João Fernando Dá para André. filmar, ele vai filmar. Então mantemos a conversa um pouco do tema, a importância na formação do artista. Vamos ter uma conversa descontraída, né? Exatamente. Professor, é por ti que vou começar. Eu gostaria de questionar o que é que o professor pretende comunicar nesta fase inicial da conversa. Chamar a atenção, saudações a todos os presentes, jovens, sobretudo. Professor. Por favor, eu gostaria de pedir especial favor para todos os... Alfredo. Exato, eu estou a pedir especial favor para todos os irmãos que estão lá no fundo, para ocupar os bancos de frente. Vamos conversar sobre a literatura. Não tenham medo. Não foge um debate tipo o presidente da República. Venham. Vamos conversar. Muito bom, professor, você conheceu. Não pode já começar a falar e depois vamos fazer as questões em função. Saudações a todos os presentes, e é bom ver aqui uma nata de jovens dedicados a várias manifestações artísticas e todas elas passam, em primeiro lugar, por uma leitura. E quando me refiro à leitura, me refiro ao sentido mais amplo de leitura. Este sentido mais amplo de leitura envolve uma análise das coisas, uma análise de como anda o mundo, de como andam as coisas e várias questões atinentes ao próprio ser humano e à natureza em si. Ora, só se forma o artista por meio da inquietação, por meio de perspectivas voltadas ao interior e por meio da sensibilidade. O artista, diria Oscar Wilde, é o criador de coisas belas. E hoje, num mundo líquido, diria o Bauman, mas eu hoje trago um outro conceito, que é já o conceito de um mundo gasoso. Como criar então coisas belas? Será que o que nós andamos a criar resulta de uma leitura das coisas, resulta de um sentido crítico, de um sentido, digamos, do olhar atento ao outro, do olhar atento às várias sensibilidades que existem pelo mundo? Como disse, tal só resulta, e como há aqui um conjunto de artistas e divulgadores de cultura, resulta de um olhar atento das coisas. Ora, a leitura vai nos remeter para o outro, vai nos remeter para entender e perceber o pensamento do outro e vai nos levar também para uma análise do cosmos, uma análise de como andam as coisas, uma análise de várias perspectivas sobre a vida. Daí então ser ela importante, pois que o bom artista faz-se, diria um poeta brasileiro, que não há um caminho, o caminho faz-se caminhando. E para o artista, das várias sensibilidades, falo quer
do cinema, quer da literatura, quer da música, quer da escultura e de outros ramos, só será bom quando olhar também para a produção dos outros. E é uma coisa que aos poucos acontece, ou seja, há uma falta de leitura, há uma falta de partilha neste mundo capitalista, neste mundo de competição, neste mundo onde às vezes só o que é nosso, há um olhar umbilical, há uma leitura muito voltada a nós, que perdemos muitas vezes a sensibilidade de olhar para a produção dos outros, de contribuir para a produção dos outros. E muitas vezes, quando contribuímos, também pecamos um pouco, porque pensamos, às vezes, em dizer simplesmente o que está bem. E às vezes não chamamos a atenção por alguns aspectos que poderiam ser melhorados. Ora, resulta então da leitura o espírito crítico, resulta da leitura a atenção, resulta da leitura para começo de conversa, sem monopolizar o tempo, o olhar atento às coisas simples da vida e o compreender e analisar os pensamentos dos outros, as produções dos outros, para que nós então possamos ampliar a nossa produção também. Exatamente. Tiago é o CEO da Arte Sem Web, certo? Sim. Maravilha. Então, eu gostaria de lhe questionar o que é que pretende comunicar a título de introdução nesta fase inicial do debate. Exatamente. Questionava o que é que pretende comunicar a título de introdução nesta fase inicial do debate. Saudações artísticas a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui e poder partilhar e trocar ideias e impressões relativamente à literatura, principalmente focada na questão artística, que acaba por ser uma linha de atuação, né? O meu trabalho de 24 horas por dia, 7 dias por semana. E quando se pensa em formação, a importância da literatura na formação do artista acaba por ser um outro lado também relativamente à minha formação académica, que está extremamente ligada com a questão da capacitação, da formação, do planejamento. Agradecer à organização pelo convite e parabenizar a todos que disponibilizaram o tempo de cá estar para partilharmos então momentos. Bem, eu olho para os debates sempre como uma oportunidade de poder aprender, de extrair um conjunto de conhecimento, mas também de poder partilhar a minha visão, a minha experiência, muito em conta daquilo que tenho estado a desfolhar ou a vivenciar. Então é exatamente esse objetivo. Quando me foi formulado o convite, pensei logo na oportunidade de poder partilhar com um conjunto de jovens experiências, momentos que de alguma forma possam servir de gatilho, né? Quer de modo pessoal para mim, quer para outras pessoas, de modo então a olharmos para a literatura como um balão de ensaio, uma porta para quem quer se ver posicionado no mercado artístico. Obrigado. Exatamente. Professor, na sua abordagem afirmou que só se forma um artista por meio da inquietação. Eu gostaria que o professor clarificasse o que é que pretende transmitir quando faz essa afirmação que só se forma um artista por via da inquietação. Quando é que nós estamos diante da inquietação? O que é de concreto inquietação? É costume se dizer, que ostras felizes não fazem pérola. Esta máxima remete para o artista, o bom artista, quero dizer, na medida em que o bom artista
não se contenta com as coisas negativas, não se contenta com a injustiça, não se contenta com a desigualdade, não se contenta com a forma normal das coisas e busca muitas vezes a essência das coisas. E a essência das coisas são às vezes aqueles objetos, diria o Mena Brandt num livro, musicais, ou ainda a simplicidade das coisas, a busca pela alquimia, a busca pelos elementos que no fundo fazem a vida. E o bom artista, ao fazer isso, mexe com a rede de significação de toda a estrutura do mundo. Veja, o artista olha para a madeira e diria o pintor italiano Michelangelo, às vezes olho para a madeira, olho para o mármore e digo, eu vou extrair de ti o anjo que é em ti, eu vou extrair de ti a melhor figura que é em ti. Mas ele viu simplesmente uma madeira ou um mármore, uma pedra, e daquela pedra ele consegue fazer um artefato, consegue trazer daí, então, muitas vezes, já passando para os outros contextos artísticos, uma música a partir do olhar das coisas simples, ou da injustiça, ou dos problemas sociais, ou das desigualdades que nós hoje enfrentamos, ou das assimetrias. Portanto, à volta de todos estes elementos que, para muitos terráqueos comuns, se entendem como elementos normais, mas para o artista não é normal. Por que as coisas têm que andar assim? As coisas não podiam andar assim. E o artista vai sugerir novas perspectivas. O artista vai trazer aquele olhar da sociedade que, como disse, para as ostras felizes, digo aqui as pessoas que vivem simplesmente do viver, que é acordar, comer, dormir, não se preocupam. Vejamos, por exemplo, esse evento aqui ocorrer. Eu não me lembro de ter visto um evento assim, com malta jovem, com essa dinâmica, como estamos aqui a ver, realizado pelo clã da literatura. Este também é um olhar inquieto, ou seja, dar vida às coisas, olhar para este pátio e dizer, não, esse pátio pode ser aproveitado para uma manifestação cultural. Isso é também uma inquietação. Tanto é nessa perspectiva que dizia eu quando chamava a atenção de que também é pela inquietação ou pelo olhar das coisas simples que a arte surge. Exatamente. Que é acusando, eu queria lhe colocar a questão que dá origem ao tema. Qual é a importância da leitura na formação do artista, no seu ponto de vista? Bem, eu penso que antes de segmentarmos a questão da importância da literatura na formação do artista, devemos olhar, abrir aqui os nossos horizontes e olhar para a importância da literatura na formação do indivíduo, na formação do homem enquanto homem. Porque eu acredito muito na ideia de que antes de olharmos para um artista, devemos olhar para um homem, para um ser. E aí a literatura tem esse elemento. Eu trago aqui uma reflexão que é: a literatura proporciona entretenimento, conhecimento do mundo, né? E o despertar da sensibilidade e reflexão sobre a realidade. Durante a minha tese de licenciatura, nós desenvolvemos a ideia sobre a educação artística. E a literatura acaba por ser, em termos de disciplina artística, uma disciplina artística que acaba por impulsionar a criatividade, o desenvolvimento do indivíduo. Logo,
com base às experiências partilhadas, com base ao conhecimento, eu olho sempre para a literatura ou para uma boa obra literária, aquela que transmite entretenimento, informação e formação. A partir desses três eixos, qualquer indivíduo que tenha acesso a esse trabalho acaba por sair daí nutrido. Daí então a célebre frase: quem lê um livro nunca mais é a mesma pessoa. Logo, se eu tenho acesso a um livro que contém informação, entretenimento e formação, acabo sim por ser transformado. E olhando aqui mais na perspectiva do artista, nós não diz-se que nasce com criatividade. A criatividade é algo que todo mundo pode ter, todo mundo pode desenvolver e ser criativo, todo mundo, porque é uma questão de trabalho. Algumas pessoas nascem com determinados talentos de forma genética, se assim posso dizer, mas outros vão desenvolvendo. No caso específico, para a formação de um artista, que vou olhar num artista não apenas naquela pessoa que canta de vez em quando, ou a pessoa que escreve ou que declama, mas alguém que olha para a arte como profissão, que olha para a arte como ganha-pão. A literatura acaba por unir esses elementos que eu citei anteriormente. Formação, informação, capacitação do artista. Estive a ler um livro que fala sobre o percurso do artista. A literatura, felizmente, proporciona ao leitor experiências nunca vividas pelo mesmo. Logo, é possível, quem estiver a ler Ondiak, ter noção de espaços que Ondiak conta no seu livro que o leitor nunca teve. E no seu processo de criação isso ajuda bastante. As experiências vividas, as experiências ouvidas acabam por nutrir o leitor, acabam por nutrir a pessoa de um conjunto de perspectivas. Então daí talvez um dos grandes impactos da literatura na formação do artista, porque quem lê acaba por não só ter a experiência do escritor, mas como pode ter a possibilidade de comparar aquilo que o escritor está a dizer no seu livro, aquilo que o livro oferece e aquilo que ele vive. Tem pessoas que nunca viajaram aos Estados Unidos, mas têm uma visão sobre os Estados Unidos com base naquilo que leem. Então, o seu processo criativo ele pode desenvolver trabalho sobre os Estados Unidos com base nas experiências que lê. Então, essa possibilidade da literatura trazer ao leitor, trazer a quem lê um mundo que ele nunca teve acesso e que vai lutar para ter, acaba por ser um aspecto muito relevante na capacitação e na formação das pessoas. Professor, o Kyaku Zambo afirma que quem lê um livro nunca mais é a mesma pessoa, partilha da mesma opinião ou tem uma opinião completamente diferente. A frase é de um escritor francês, se a mente não me falha, Victor Hugo, não, eu disse francês, não angolano, o autor angolano, é francês, Victor Hugo, o célebre escritor de muitas obras, e este Victor Hugo, o francês, recomendo para leitura das suas obras. Ora, é assim, na medida em que acresce, e já chamava a atenção quando começamos a conversa, de que o ler o outro traz também para nós um conjunto de novas experiências, porque cada indivíduo é mesmo um indivíduo. E se olharmos a essência da palavra indivíduo, está aí a ideia de uno, a ideia de alguém que tem o seu mundo, de alguém que tem a sua forma de conceber as coisas. Ora, quem lê um livro, ou quem ouve uma boa música, ou quem vê uma boa pintura, ou quem vê um bom jogo, ou quem vê um bom grafite, como nós vemos aqui, estamos rodeados de alguns grafites aqui na Rua dos Mercadores, faz uma atualização da sua perspectiva de mundo, ou às vezes faz uma limpeza
dos seus neurônios na medida em que este toma contacto com um produto do outro. E o outro, também sujeito da razão, vai manifestar o seu pensamento ou o seu discurso na sua produção. E ao passar ao outro sujeito leitor, tem aí a ideia, quando a arte bem feita, não é? Tem aí a ideia de contribuir para o engrandecimento do outro. Agora, também o inverso podia funcionar. Ao invés do indivíduo tem uma perspectiva e depois, ao tomar contato com uma obra não muito bem conseguida ou uma obra abaixo dos padrões ou das sugestões artísticas, acaba também por mudar um pouco a sua perspectiva. E ao mudar a sua perspectiva, a mudança pode ser para o bem ou para o mal. Então, quem lê um livro ou quem vê um produto artístico passa a ser não mais a mesma pessoa, na medida em que, preciso compreender, acresce-lhe ou diminui-se-lhe algum conhecimento. Sambo é CEO da Arte Sem Letra, agencia artista, realiza eventos, e por isso eu queria lhe questionar se, tendo em conta aquilo que tem estado a apreciar no seu seio, né, com o artista com quem convive, se assim posso dizer, no seu ponto de vista, os artistas têm um hábito de leitura? Bem, antes de eu responder à sua questão, tem aqui dois aspectos que eu gostaria de enfatizar. A literatura desenvolve no leitor o senso crítico. E isso, quanto mais livro você ter, mais capacidade vai ter de contra-argumentar uma determinada proposta do escritor ou de um editor. Logo, o grande desafio para todo mundo é ler ao ponto de ter a noção de qual é o livro que podes tirar proveito e qual é o livro que não vais tirar proveito. Eu costumo dizer que todo livro tem alguma coisa a nos ensinar. Todo livro. Daí a capacidade, o poder crítico que nós vamos ter ao acessar a literatura. O outro aspecto, a construção de um artista é feito de vários caminhos, ou seja, de várias experiências e de vários momentos. E cada experiência, cada contacto de um livro, nós acabamos por adicionar um elemento, adicionar um bloco na construção de um indivíduo, na construção de um artista de forma específica. Então, daí essa questão ser muito importante. Mas nós temos, claro, um conjunto de dificuldades que muitas vezes impossibilitam as pessoas de terem esse acesso. Daí eventos como esse serem muito importantes e muito necessários. Agora, indo para a questão que me coloca, se olhando para os artistas com quem eu trabalho, que tenho acompanhado, se mostram-se bons leitores, certo? Eu gostaria que fizesse uma apreciação universal. Não se restringe aos artistas com quem tu trabalhas, não. Podem servir de base, mas olhando para aquilo que é o cômputo geral. Os nossos artistas, nós estamos a falar da importância da leitura na formação do artista. Aqui na banda, os nossos artistas têm hábito de leitura? Bem, existem respostas que dependem de dados estatísticos que o INE infelizmente não fornece, muito porque eu dizer taxativamente que a nossa comunidade artística tem ou não tem, eu tenho que ter uma base. E se nós visitarmos o teu Google ou o teu YouTube a fazer essa questão, provavelmente não terão resposta a dar, serão argumentações empíricas. E eu costumo olhar para a segmentação artística em Angola em três perspectivas, né? Temos a macro, que é composta por essa grande estrutura, por artistas, entre aspas, da elite, né? Com uma estrutura em termos de produção, em termos de assessoria muito grande. Depois vamos ter uma comunidade mais alternativa. Essa comunidade mais alternativa, pelo trabalho que faz, demonstra um grande craquejo e acesso a bibliografias ou a várias bibliografias, e isso vê-se desde o momento da sua composição,
Há artistas que você não precisa lhe perguntar se ele lê, você tem acesso do trabalho dele, você percebe, não, aqui é um grande trabalho investigativo, aqui é um grande trabalho de pesquisa. Porém, há grandes leitores que na sua obra não espelham isto, muito em conta do seu público-alvo. Porque em virtude da mensagem que eu vou levar ao público, ou seja, em virtude do público-alvo, da persona, para quem estuda segmentação do mercado, o público vai perceber que os artistas, para quem é mais estratega nesse quesito, olham muito para o público. Mas eu sou muito apreciador dos artistas alternativos. Quem conhece um artista alternativo, quem aprecia, você sente, desde a sua composição, falo para quem é músico, desde a estrutura do texto para o teatro, se nota não. O camarada, o cabeçudo ou a cabeçuda que fez essa cena, tipo, sentou, pesquisou, estudou. Agora, de forma taxativa, angolanas se gostam muito. Se o meu público-alvo for um público que não está nem aí para a literatura propriamente dita, eu vou buscar outras ferramentas, outros instrumentos para alcançar esse público. Para alcançar. Isso depende muito do público que o artista quer. Claro que a leitura transforma qualquer ser. E, independentemente do público, nós temos a capacidade. Só como se diz, tem uma velha máxima que diz: o inteligente consegue fingir que é idiota, né? Mas o idiota não consegue fingir que é um inteligente. E para você dominar, você precisa perceber. E na cultura das massas eu não consigo definir, porque muitas pessoas fazem cultura da massa, são bons leitores, mas não mostram isso no seu trabalho. No entanto, vamos encontrar uma comunidade mais alternativa, tipo um almoço. Você nota que um almoço estuda. Você nota que o pessoal que trabalha com língua, teatro, faz um trabalho de investigação e de literatura muito forte. Você nota para os jovens que vêm agora fazendo o Poet Slam, também tem uma grande capacidade argumentativa, não só no sentido da literatura escrita, porque eu estou aqui incluindo nesse processo a própria literatura oral, que acaba por ser, para quem faz Poet Slam, uma grande fonte de pesquisa, literatura escrita, oral, se aqui posso dizer. Então, posso dizer assim, uma grande procura pela literatura, mas claro, temos sempre e podemos sempre fazer melhor e tornar os livros cada vez mais acessíveis. Por um lado, a grande procura dos livros por parte de alguns artistas, por outro lado também um desses, né? Tem, por exemplo, Badibé também, podemos dizer que é um grande leitor, nem por isso. Bem, tu estás a julgar um artista por uma obra, por um trabalho, é um erro. Okay. É um erro. Tu não conheces o Badibé, além da música Badibé. Exato. Então acho que não seria inteligente da nossa parte pegar a estrutura do Badibé e dizer o Badibé é ou não é. Okay. Eu disse anteriormente que para mim olhar para um artista, eu devo saber qual é o público desse artista. Eu trabalho com artistas, eu trabalho com pesquisa relativamente à produção, a desenvolvimento de projetos criativos. Eu não posso julgar um artista, independentemente do que as pessoas dizem, por uma obra. Eu tenho que sentar e estudar o que é que leva esse artista a trabalhar a fazer esse trabalho. Sim, Badibé, nós temos, vou dar aqui, o C4 Pedro há tempos cantou Sou Rei da Coloca. Tipo, e se você fica diante do C4 Pedro, você vai notar que ele é um fera, ele é um mau. Extremamente brutal. Ele é um pesquisador, mas cantou Sou Rei da Coloca, tipo, vai lhe julgar, vai dizer que esse artista não lê, porque cantou que ele é o Rei da Coloca. Ok. Professor, a sua apreciação sobre essa questão? Eu gostava, antes de chamar a atenção a alguns aspectos que se tem visto aqui, e alguns foram destacados pelo Kianco. Em primeiro lugar, a noção de economia cultural. Esta economia cultural é boa, mas também, quando hoje aplicada nos projetos artísticos, tem também sido culpada de muitas coisas negativas que temos visto por aqui e pelo mundo. Porque, disse o Tiago, essa gestão dos públicos, ou seja, eu vou produzir e o importante é que se compre e vou identificar as pessoas que compram, e as pessoas que compram muitas vezes... Desculpa, não foi isso que eu disse. Não,
a fazer uma leitura. Não, é necessário que se faça bem a interpretação do que se diz, porque, e deixa só lhe cortar, é necessário diferenciar a economia criativa de capitalismo artístico. O que muitas das vezes nós vimos é o capitalismo a tomar posse e a engolir a capacitação criativa de muita gente. São duas coisas total. Quando falamos de economia criativa, devemos olhar na verdadeira questão. Quem fala de economia criativa fala de planejamento. Quem fala de planejamento é alguém que senta, porque para fazer planejamento, para pensar planejamento, tem que se estudar planejamento. Logo, resumir ou dizer que eu não vejo. É muito perigoso nós associarmos essa questão da economia criativa como um desvio da boa qualidade. Eu digo que nós podemos fazer trabalho de qualidade para todos os públicos. Tem músicas com qualidade que são um sucesso em todas as faixas etárias, em todos os públicos, e tem músicas que não são um sucesso para todos. Há tempos o Yuri Simão, produtor do Show do Mês, dizia que não conhecia o Gerício Israel, e as pessoas ficaram, eu não conheço o Gerício Israel, por que não? Tipo, não interessa. Mas é necessário aqui desfragmentar essa questão, porque é a falta de economia criativa que muita gente anda atrapalhada a fazer qualquer coisa achando que é arte ou que agrega valor. Porque as pessoas não têm noção de economia criativa. Quem pensa e trabalha sobre economia criativa tem tempo para estudar e para apresentar um trabalho ao seu público diferenciado e que agrega valor às pessoas. Acima de tudo, a arte deve agregar valor. Vamos só ouvir o posicionamento do professor na sequência. Não, é muito interessante essa perspectiva. É, na verdade, aí onde eu levava a conversa, não na perspectiva de dizer que estava, se calhar, a levar a conversa no outro campo. Não, aproveitei de algumas palavras-chave para aqui trazer a conversa e refletimos um pouco, né? E você disse muito bem o que é algo que as pessoas hoje fazem de tudo e às vezes veem na arte a única fonte para sobreviver, mas não querem ver fazer uma arte que visa engrandecer, que visa agregar valores. E será que devemos mesmo continuar a consumir esses produtos? Até onde devemos consumir esses produtos artísticos? Essa é a minha perspectiva, Kel. E chamar a atenção de que, e dizia eu, da responsabilidade tem os colegas do Quiaco, né? Que os promotores, os agentes, na medida em que muitas vezes também, como veem que esses artistas acabam, infelizmente, a maior parte da população ainda vive em situações de analfabetismos, e então vão explorando muitas vezes as fragilidades das pessoas para ter como público. Eu lembro de há tempo chamar a atenção a alguém, fizemos um trabalho muito bonito depois no livro, e esse alguém depois não ouviu, pegou o bom trabalho que acabamos de fazer, colocou de lado e disse, se calhar um dia eu vou fazer isso. E a cena que ele tinha feito foi o que acabou por publicar. E depois então eu perguntei, mas como é? Aquelas cenas que fizemos para melhorar? Não, o meu público não é como o público do professor. O público do professor é aquele pessoal da União dos Escritores, é aquele pessoal governamental, é aquele pessoal das universidades nacionais e estrangeiras. E o meu público é outro, o meu público gosta mesmo de coisas assim. Quer dizer, eu fiquei já um pouquinho assustado. Não se estará, em vez de se agregar valor, a se retirar algum valor das coisas, a arte? E é nessa perspectiva que eu trazia para chamar a atenção a esses aspectos. Há pessoas a se aproveitarem dos analfabetismos que existem no mundo e ganham com isso, feliz ou infelizmente. Daí que muitas vezes bons produtos
serem relegados. É só olhar uma música como a que aqui chamou a atenção, eu, por acaso Badibé. só ouvi, fui a um evento de samba e acabaram por depois colocar a música. Então antes não tinha noção dessa música, né? E ouvi um bocado da música e pronto, é daquelas coisas. Mas vê que, e trago algo mais preocupante para o Tiago e o público em geral, que é a degradação dos valores. Ou seja, este mundo líquido que hoje tem de pergasoso, como eu já chamava a atenção no começo da conversa, está a derreter valores essenciais do ser humano. A questão da sensibilidade, a questão da cultura das boas coisas, a questão do separar o trigo do joio. São coisas que hoje há uma linha muito tênue e muitas vezes se confunde mesmo, diria, alho com bugalho. Ou seja, o artista até bom, mas às vezes é aconselhado, olha, essa cena que você faz é boa, mas não vai funcionar. Quer dizer, as pessoas estão a promover os aspectos negativos. E ele diz, vai ver alguns cantores, mas ele até canta bem, mas do nada fez essa música que ia se calhar do amigo C4 Pedro e outros, o Cef, por exemplo, também vejo sempre nesse dilema. Parece que o ser humano está cada vez mais a gostar das coisas negativas. Um pintor que faz tanto esforço, um escritor que tanto se esforça, hoje tem muitas vezes menos valor em relação a alguém que faz cenas com menos esforço. Ou seja, há cada vez mais algum emburrecimento, diria eu, das pessoas e da sociedade. E chamo a atenção que há um grupo que vem se beneficiando com essas práticas. Pessoas que estudam comportamento social, estudam elementos psicológicos e sabem que vão vendendo isso. Mas então, onde é que vai ficar o indivíduo? Que indivíduos nós teremos daqui a um tempo? Vamos ter indivíduos com problemas do ponto de vista crítico. Vamos ter indivíduos que não se dedicam às coisas artísticas, porque dizia o Tiago também, que antes de se formar o artista, forma-se o indivíduo. E se o indivíduo que nós temos hoje, por exemplo, em Luanda, há um problema de bibliotecas em Luanda, e já entrando na sua questão, é que é uma questão muito prática, é olhar de uma forma dialética as coisas. Quantas bibliotecas há em Luanda? Se olhar, a coisa era pior do ponto de vista institucional. Temos bairros sem bibliotecas institucionais. Temos ruas sem bibliotecas, sem cinemas. Um cinema, uma casa pelo menos. Até há um tempo havia ainda alguns vídeos, pelo menos nós que nascemos nos anos 90, ainda fomos alguns vídeos que eram espaços assim criados. O Jinuba tempo, um curador fez uma exposição voltada a essas coisas, né? Nós hoje quase que não há. E as pessoas hoje têm menos acesso ao capital, digamos, ao capital econômico. Os livros estão cada vez mais caros e nós não temos uma indústria de papel, ou seja, não produzimos papel em Angola. O papel que nós usamos é importado. Tanto a volta de todos esses elementos, essa carência, esse pouco investimento no setor cultural é prejudicial. Por exemplo, esse evento, devíamos já ter startups como essa, não é?
ter créditos bancários para que se pudesse fomentar mais esses eventos. Mas sente-se que há alguma carência de se investir nesses espaços, porque sabe-se que um indivíduo que lê é um indivíduo crítico, é um indivíduo ciente dos seus direitos, é um indivíduo que não aceita, por exemplo, que quase que 40% da população ou 30% da população viva sem bilhete de identidade e viva em condições negativas. Tanto os artistas leem, e hoje o grande meio que os artistas têm de ler é também fruto dessa revolução mais nova, que é a revolução da informação. E os artistas têm a internet e nela conseguem ter acesso a muito conteúdo. Agora, que tipo de conteúdo estão a ter contato? E aí a noção é de que há uns que têm mesmo essa tendência por gostar e produzir coisas negativas ou fúteis, vamos assim dizer. E há outros que querem agregar valores. E esses fazem um esforço de colher boas influências, de ler bons livros, de ver bons artistas, de ver bons artefatos e para então poderem, da sua vária produção, pelo menos enquanto artistas, produzir um bom quadro ou pelo menos um bom texto no meio de 300 textos. Porque às vezes produzimos um livro, nesse livro se calhar só há um capítulo bom, e já é muito bom, porque há outros que produzem e não há nem duas frases boas, porque até com a língua têm problemas, e problemas muito graves. Professor, aqui é uma questão delicada que eu gostaria que nós analisássemos com um pouquinho de ponderação e prudência, que é a seguinte questão. Nós estamos inseridos numa sociedade em que defende-se constantemente que os artistas têm a capacidade de influenciar um número significativo de pessoas, quer por ações, quer por palavras. Se eu colocar alguém que não tem projeção, notoriedade pública nenhuma, a divulgar ou a fazer publicidade deste produto, provavelmente poucas pessoas vão aderir. Mas se eu colocar um artista que tem notoriedade pública incrível, um artista que tem muita expressão, provavelmente mais pessoas vão aderir. Se eu colocar um Anselmo Ralph ou um prodígio a divulgar ou a publicitar este produto, provavelmente as pessoas vão aderir em função das influências que elas vão ter por ser o Dita Finha, por ser o prodígio, por ser um Anselmo. Então, os artistas têm de facto a capacidade de impulsionar a ação de um número significativo de pessoas. E neste segmento fala-se constantemente da responsabilidade social que os artistas devem ter, no sentido de proporcionarem obras que agreguem valor para a sociedade. A questão vem precisamente agora, que é a seguinte. Quando um artista vai apresentar um produto que consubstancia-se em, vou dizer, em coisas inadmissíveis, né? Banalidade, futilidade, mediocridade, eu não posso, se calhar, de alguma forma, medir o nível de maturidade psíquica desse artista, sendo que, mesmo a nível da psicologia, defende que os nossos atos são manifestações daquilo que nós pensamos e as nossas ações acabam por ser a representação daquilo que é a nossa personalidade. Professor, a sua opinião sobre essa questão? Se um artista me apresenta uma obra fútil, banal, medíocre, e no mesmo segmento vai apresentar constantemente obras nessa linhagem, não se pode medir o nível de maturidade psíquica desta artista em função dessas obras? Em parte sim, mas também pode ser propositado. Para vender? Sim, daí que eu chamava a atenção, daí que eu roubei, entre aspas, aquela palavra do Quiaco, né, que é há uma equipa, e muitas vezes há uma equipa
que vai produzindo ou vai se dedicando a essas más produções, porque são produções que vendem. Okay? Há uma incultura, se assim podemos dizer, que em vez de ser combatida, porque o ser humano, antes de ser humano, é pessoa, e só se é pessoa na medida em que se cultua, na medida em que se cultiva, na medida em que se quer crescer, para não passarmos ao mero animal. E o mero animal, muitas vezes, é aquele que não agrega valores, não cresce, não tem noção das coisas. Mas há pessoas que, conforme disse, vão trabalhando mesmo nisso. Ou seja, e há governos, empresas que fazem de tudo para dominar o comportamento social dos públicos e aí então vender muitas vezes uma produção negativa. Agora, o artista, um artista no verdadeiro sentido da palavra, deve cultivar a estética, deve agregar valor e não o fazendo e corroborando, a quem diz, não, mas eu só faço porque eles gostam, mas eu não sou assim. Não, você, quando pratica isso constantemente, quer dizer que você corrobora com isso. E ao corroborar com isso, você também entra aí por conivência, digamos, em direito. É um criminoso por conivência, é banal por conivência, se assim quiser se defender. Portanto, há aqui essas duas perspectivas. Aquele que, produzindo conteúdos muitas vezes banais ou frequentemente banais, é também um indivíduo banal por conivência. Exatamente. Tiago Zambo, considerações finais, na reta final, mas antes também gostaria que comentasse se os artistas que produzem mediocridade, não sei se, no meu ponto de vista, existem artes medíocres produzidas por alguns artistas que não agregam valor nenhum à sociedade. Então, a maior parte desses artistas apresentam a justificação de que a arte é subjetiva, é a minha arte, estou a vender o meu produto e eu estou a tirar o lucro disso, o rendimento disso. Então, gostaria de saber a sua opinião sobre isso e depois as considerações finais para partirmos para mais um momento do evento. Bem, diga. Não, eu felizmente trabalho por conta própria, então, exceto arte sem letra, mas ninguém me faz salário, né? Então não tenho problemas com isso. Primeiro eu acho que quando recebi o convite, devíamos olhar para mais alguns aspectos, mas é necessário pensar que a construção de um artista, a formação de um artista não se faz em um ano, não se faz em um dia, é um processo longo e saturado. Eu defendo a ideia de que nós, dentre os vários problemas, temos um que eu acabo por defender e talvez daqui a mais alguns anos ser o porta-bandeira dessa causa, que é a educação artística. É urgente, é necessário discutirmos e falarmos sobre a educação artística nas nossas escolas, termos as nossas crianças a estudarem e a discutirem sobre educação artística de terra e idade, porque ela só consegue identificar uma arte de qualidade, um artista com conteúdo significativo, se essa pessoa tem noção de arte. Porque se a pessoa não tiver noção de arte, esquece. Estamos a fazer tempestade no copo d'água. Então há essa grande necessidade de que a capacitação do indivíduo comece do berço, comece na escola, comece com vários elementos que vão congregar e agregar valor às pessoas. E relativamente ao produto, existem várias razões que levam os artistas a apresentarem um determinado produto, existem vários N fatores.
N fatores, mas nós na arte sem letra trabalhamos com a máxima liga da arte libertamente. A arte é libertária, se não libertar, eu digo para quem é religioso, quem ouve música gospel e não entra para uma outra dimensão tem erro de fabrico. E artista que apresenta um trabalho, o seu trabalho não causa incômodo a quem recebe, deve rever a sua forma de manifestar ou deve ver o seu local de apresentação. Então tem essa dualidade. Mas assim, para terminar, para os parceiros e para quem está aqui, vou voltar a repetir, a formação artística é um processo. É necessário colher, trabalharmos que nem o agricultor vai jogando a semente e vai dar tempo para fazer a sua respectiva colheita. E enquanto artista, enquanto indivíduo, nós temos essa necessidade de termos uma mentalidade de agricultor, de plantar, ou seja, de ler. Antes mesmo de termos a ânsia de querer publicar, a ânsia de querer apresentar um trabalho, há uma urgência de nós nos capacitarmos, de nós nos saciarmos do trabalho dos outros, porque nós achamos, eu vejo artistas a dizer esse trabalho é inédito, quando na verdade já é a terceira cópia de um trabalho sei lá de quem, num determinado canto do mundo. Dizia um amigo que as ideias são que nem a nuvem, o mais rápido pega para si e reproduz. Então nós temos essa grande responsabilidade, nós temos esse grande desafio de estudar, de pesquisar, de ler. Antes de eu querer falar para o público, eu devo sentar. Antes de eu pensar que tenho algo a ensinar, eu devo ter a certeza que eu tive muito, eu aprendi muito. Então temos esse grande desafio. A literatura acaba por ser um mar de oportunidades para quem quer se ingrar enquanto artista, mas também enquanto indivíduo, enquanto pessoa, eu olho para a literatura como uma oportunidade de nós enxergarmos o mundo de forma diferente, de olharmos para vários panoramas, para várias perspectivas e dizer isso é certo, isso não é certo. Consideração? Considerações finais, deixava algumas sugestões, no caso para os artistas, e começou bem por dizer o Tiago, que a construção do artista, e eu acrescentaria isso, do bom artista, é um processo. E Virginia Woolf, ou ainda Rainer Maria Rilke, diriam que um ano é nada. 2 anos também é nada. 10 anos ainda é nada. Portanto, é um processo contínuo que nós devemos, dia após dia, como oleiro, e o Tiago trouxe aqui a metáfora do agricultor, construir. Exige a arte, a boa arte, exige leituras, exige paciência, exige um olhar mais atento e crítico das coisas. Um olhar, acima de tudo, clínico das coisas. Recomendava então a leitura do livro Cartas a um Jovem Poeta, de Rainer Maria Rilke, importante para se entender muitas questões atinentes à produção artística e sobre a vida. E a vida que nos levará possivelmente a sermos cada vez mais bons artistas ou cada vez mais bons leitores. Na medida em que tal só acontece, como aqui tentamos explicar, quando há paciência, há leitura dos outros e há a procura do autocontrole, do autoconhecimento do próprio indivíduo, que todo artista, antes de ser artista, é um indivíduo, e como indivíduo deve estar num processo de maturação, ou seja, não existe a ideia de que eu já estou maduro, eu já sou um grande artista, não.
O artista, como caminhante, está em constante formação, está em constante criação e está em constante superação. Na medida em que lendo, vai também melhorando cada vez mais a sua produção. E ler, não no sentido simplesmente do livro, mas no sentido amplo da palavra leitura, o sentido do olhar, do observar, do ouvir, do cheirar o imo das coisas. Obrigado. Tiago Zambo, CEO da Arte Sem Letras. João Fernando André, professor e escritor. Forte salve de palmas para o nosso preletor. Vamos despedir do professor, vamos despedir do Tiago. Bom regresso a casa, boa apetite ao jantar e voltamos a nos ver na próxima oportunidade, professor. Enquanto isso, eu vou convidar o Bondi.